Bom, vamos lá. Próxima palestra, quebra de sigilo nos meios de comunicação. Mestranda pelo IME, graduada em Ciência da Computação pelo UFRJ e ex-membro do GRIS. Foi coautora da Política de Segurança da UFRJ e atualmente trabalha como líder de equipe de infraestrutura e segurança da informação do Centro de Apoio a Políticas do Governo, CAPGOV. Vanessa Quadros, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos, primeiramente. Eu queria agradecer, antes de começar a palestra, a TIC, né, por ter dado a oportunidade de estar palestrando aqui. O tema escolhido foi quebra de sigilo no meio de comunicação. Eu pretendo dar uma contextualização, né, sobre esse tema, principalmente porque o público aqui é bastante diverso, então tem gente técnico e tem gente que é mais leigo. A grande motivação, né, dessa palestra foi o fato dos usuários leigos sempre falarem assim para o pessoal da área de segurança: nossa, você é muito neurótico. Por que você está se preocupando com isso? Isso aí nunca vai acontecer comigo. E, além disso, né, tivemos bastante notícias relacionadas a grampo, a liberação do grampo, né, do caso da Dilma e do Lula também. Então, acho que é um assunto interessante para trazer aqui hoje. Aqui, né, é uma reportagem que fala do caso do Snowden, embora ele tenha começado, né, em 2013, né, quando veio à tona a questão do grampo, né, de adquirir informações do governo. Essa daqui é uma reportagem de 2017, então o cenário ainda não é antigo. Isso porque o Snowden concorda, né, com o Wikileaks, que é uma entidade da Suécia, que é responsável por divulgar informações privadas. E nesse relatório que eles divulgaram, eles falaram sobre a questão dos aparelhos usados pelo pessoal norte-americano ter brechas para se explorar. Só que quando tem uma brecha para se explorar, não é só para se explorar, né? Tem outros hackers que acabam usando aquela brecha. E nisso, né, essas brechas estão nos celulares, nos computadores, nas smart TVs, e o fato de estar tudo interligado na internet facilita muito mais o cenário. Só que quando a gente pensa em grampo, né, a gente pensa no cenário antigo, né? Eu tenho um telefone, eu enfio um aparelho, né? Eu tenho alguém escutando, que é bem aquele cenário dos filmes norte-americanos, né? Aquela van para fazer a escuta. Só que o grampo não é, hoje em dia, tão assim, né? Então, eu pretendo mostrar na palestra, no decorrer dela, ferramentas para isso. Quando pensa em grampo tradicional, é importante termos alguns conceitos. Eu, particularmente, eu ficava confusa com eles quando eu vi algumas reportagens. Interceptação telefônica é a captação de conversa telefônica feita por um terceiro. Nesse caso, nenhuma das pessoas envolvidas tem ciência do que está acontecendo. Quando você tem uma escuta, é um terceiro gravando, mas provavelmente uma das pessoas que estão na conversa também tem conhecimento do que está sendo gravado. E a quebra de sigilo, né, que para mim é o conceito que é assim, mais fácil de entender, é a decisão judicial que autoriza a empresa de telefonia a passar todos os dados de uma conta, até mesmo as gravações telefônicas. O cenário do grampo tradicional até mudou, né? Porque antigamente era por telefone, hoje em dia tem celulares e o meio de propagação é diferente. Antes era o meio de transmissão teleguiado e agora a propagação é no ar. Essa questão de grampo, né, quando foi promulgada a Constituição de 1988, foi difícil, porque eu não sabia certo se podia ou não fazer. E a posição do STF era essa. Provas produzidas via escuta telefônica constituíam provas ilícitas e, portanto, imprestáveis para embasar a condenação de qualquer pessoa no âmbito criminal. Então, em 96, surgiu a Lei 9296, que busca regulamentar toda essa questão. E também, né, porque antes tinha casos de grampos para fins civis, né, usuários querendo que outros fossem grampeados. No caso, né, agora a interceptação tem que ter uma ordem judicial. Só que houve uma mudança nesse conceito, nessa parte de telecomunicação, principalmente porque a internet cada vez mais está sendo usada, está evoluindo.
Quando a internet surgiu, era muito mais simples, né? Hoje em dia tem coisas muito mais complexas. E também, consequentemente, surgiram novos meios de comunicação, chats, mídias sociais, os blogs. Essa aqui é até uma brincadeira, né? Porque hoje em dia, antigamente as pessoas interagiam. Hoje em dia você vai num restaurante, você até vê as pessoas só conversando por WhatsApp. Eu, particularmente, até passei por uma situação dessa, que eu estava no trabalho voluntário, e a menina só ficava no celular. Eu pedi o telefone dela e comecei a conversar com ela no celular, e ela estava do meu lado. E as consequências, né, desses novos meios de comunicação quer dizer que também novos meios podem ser grampeados. E tem uma necessidade de regulamentar isso. Então, antes, quando tinha um cenário de grampo tradicional, né, telefone e celular. Hoje é um grampo digital. Nele, o grampo digital contém, né, toda essa parte de grampo na transmissão de dados e ele pega, né, no caso, informações de qualquer nível. Pode ser de redes, pode ser a telefonia convencional mesmo. Ele consiste em ser, né, ele é uma escuta telemática autorizada, realizada por um agente da lei ou perícia credenciada. A lei que foi criada em 96 não foi alterada, mantiveram essa mesma lei e adequaram para o cenário atual. Aqui são algumas curiosidades, né, sobre as ferramentas que a Polícia Federal utiliza até para grampo. Tem o Guardião, é uma ferramenta mais antiga. Ele era privado, né, do Dígitro. Ele faz essa parte de monitoramento de voz e de dados. E também, né, ele oferece recursos avançados para análise de áudio e identificação dos locutores. Essa ferramenta, não sei se vocês lembram, mas no Tropa de Elite 2, o Capitão Nascimento fala do Guardião. Então, aquele cenário ele não era fictício, né, no caso da ferramenta. Na questão, né, ela é uma ferramenta web. Eles se preocuparam bastante com a parte de segurança, então eles tentaram botar para comunicação, né, chave privada, somente equipamentos autorizados podem acessar, uso de teclados virtuais e tokens. E o principal, né, período de uso, né, foi de 2002 a 2007. No Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, né, nesses 12 estados, e na Polícia Federal também. Depois teve uma evolução, no caso, né, que é a ferramenta Sombra. Ela é totalmente focada nessa parte de grampo, né, de telefone. O objetivo era não ficar refém da empresa, no caso da Dígitro. Os procedimentos para usar o Sombra é bem parecido com o caso do Guardião, porque tem uma ordem judicial que tem que ser entregue. As operadoras têm que ter ligação direta com os centros de comando. Os centros recebem um grampo e gravam os arquivos, né, para depois alguém transcrever, que são os transcritores do áudio, para o insumo, né, ser anexado no processo. Aí vem o SIS, né, que é o Sistema de Interceptação de Sinais. Ele foi planejado em 2010, né, implementado em 2012. Ele realmente consegue interagir no meio de grampo digital. A vantagem dele, principal, é a questão dos equipamentos dentro das companhias telefônicas, eles são acionados remotamente. Antes, tanto no Sombra quanto no Guardião, precisava de alguém para estar interagindo, para passar essa informação para a polícia. Então, isso faz com que tenhamos grampos full-time, sem intervenção da operadora, é menos burocrático, porque todo meio de comunicação, né, de processo para ser feito o grampo, fica online. Antes era um ofício, o juiz manda para lá, manda para cá, entrega para a operadora. E também a operadora fica com desconhecimento sobre quem está sendo grampeado. Isso, de certa forma, é importante, né, porque isso daí protege até a segurança de quem antes tinha que fazer a operação. A desvantagem é que o meu único impedimento para fazer isso é apenas uma autorização formal. E quando vem essa questão de um documento ser meu impedimento, a gente precisa pensar em privacidade. Porque as ferramentas de grampo podem ter uso indevido. Só que é importante, né, falar para vocês que nesse cenário de grampo indevido, né, sem autorização,
o criminoso passa a ser quem fez o grampo. Aquela prova não é mais usada no processo. E essa daqui é uma reportagem, né, que saiu esse ano também, que a Polícia Federal investiga o Cachoeira tinha super aparelho de escuta em casa. Isso porque na casa dele foram encontrados alguns grampos que não foram feitos pela Polícia Federal. Então, porque um usuário comum tem acesso a algum tipo de ferramenta assim. E também, né, vem essa questão do Moro, que ele mesmo, né, divulgou uma informação de um grampo, mas eu não vou entrar no mérito disso porque acho muito complicado. Então, só para resumir, aqui tem, na primeira parte, é o sistema com intermediação das operadoras, no caso do Sombra e do Guardião. Aqui mostra, né, que o procurador e o delegado da polícia têm que encaminhar um documento de papel, foi aquilo que eu falei, bem mais burocrático. O juiz analisa o pedido, se concordar, emite outro documento com autorização para escuta telefônica. Uma cópia de autorização é entregue à operadora telefônica, que controla aquele número de telefone. Depois disso, na etapa 4, em alguns casos, a operadora submete previamente a determinação ao departamento e só depois pode ser feita a escuta. E aqui é o processo final, né, de transcrever. Já que, sem intermediação, o pedido do procurador e da polícia é feito online para o juiz, então o processo fica muito mais dinâmico. Não tem mais trâmite em papel. O juiz decide se pode aceitar e também, quando ele autoriza, né, ele autoriza de forma online. Então, essa autorização vai para a polícia e para o Ministério Público. E depois disso, automaticamente, o aparelho SIS é acoplado à central da operadora e é acionado para começar a desviar esse canal para depois ter a informação transcrita. Tá, mas eu falei de ferramentas da polícia e como é que estão os grampos nos dias atuais. A questão é que várias informações passam pela rede sem fio ou pela rede cabeada e tem uma grande dificuldade em relação ao grampo de antigamente. Antigamente você botava um aparelho, hoje em dia a pessoa pode estar em qualquer lugar usando a internet. Então, como é que fica esse cenário? Então, para realizar hoje, né, um grampo, você precisa saber onde a pessoa está, que tecnologia ela está usando, né, qual protocolo que ela está usando, qual meio, né, qual serviço que ela está usando, e se é possível grampear essa tecnologia. E depois, né, após a realização do grampo, vem todo um outro trabalho. Por quê? Porque é preciso verificar a possibilidade de descobrir se tem como descobrir o que estava sendo passado por aquele meio. Também tem que fazer a remontagem de pacotes, né, porque os pacotes, dependendo do protocolo, eles nem sempre vêm numerados, né, vêm sequenciais, então é difícil você identificar em cenários assim, por exemplo, e é preciso realizar no final uma análise do conteúdo. Então, de uma forma mais técnica, apresentando isso. As etapas de um grampo digital hoje são interceptação do pacote em redes, TCP/IP. Nesse caso, precisa identificar o IP de origem e o destino, né, que é quem conversa com quem. Identificação de protocolos de serviços. Remontagem das mensagens e análise do conteúdo. É bom ressaltar, né, que, no caso, a remontagem de mensagens e análise de conteúdo tem alguns facilitadores, que seria, no caso, a ausência de criptografia ou a criptografia fraca. Para quem não sabe, né, criptografia é a forma de você tentar não deixar aquela mensagem de texto legível, né? Você tenta botar o meio para codificar aquilo. Então, a gente falou de grampo, Polícia Federal, lei, mas a gente tem cenário de que não são os grampos legais. O que você procura quando a rede do seu celular não funciona? Eu poderia perguntar assim, o que vocês procurariam hoje aqui, né? Mas hoje, como a rede está fora, não se encaixa muito. Mas, normalmente, quando a gente procura, né, a primeira coisa, quando chega no lugar, tem Wi-Fi. Ninguém pode deixar de estar conectado hoje em dia, né? Só que o Wi-Fi grátis tem um problema. Vou dar um cenário para vocês. Em um shopping, o usuário procura uma rede aberta do local e conecta ela. Essa rede é confiável? Será que a rede é oficial do lugar? Algum de vocês já se perguntou sobre isso? Então, nesse caso, né, o barato sai caro.
Porque você está ganhando, é aquela coisa, né? Comida não é de graça. Você está sempre fazendo alguma coisa, você está achando que está ganhando, mas você está dando as suas informações em troca. Então, agora eu vou apresentar os problemas clássicos e algumas soluções sobre isso. O grande problema, né, nessa parte de TI é protocolos sem criptografia são conceitualmente vulneráveis. Então, agora eu vou explicar mais ou menos alguns protocolos e as finalidades deles e explicar como torná-los seguros, né? No caso, tem o Telnet, né, que é a parte de conexão remota. Ele, quando você sniffa ele, né, snifar é você pegar o tráfego da rede. Você consegue obter informações do conteúdo que está sendo trafegado, do usuário, a senha. Uma vantagem, né, no caso, é que o Telnet não é muito utilizado hoje em dia. Hoje ele é muito mais utilizado em cenários de restrição de equipamentos, porque existem protocolos mais atuais para ele. Mas, ainda assim, de vez em quando eu vejo algumas pessoas dando um Telnet que até dói o coração. Aqui é um exemplo de tráfego. A ferramenta utilizada para poder pegar isso é o Wireshark. Aqui ele consegue pegar o login e consegue pegar a senha sem menor dificuldade. Então, para esse caso, né, quero uma conexão remota, vou usar o SSH, que ele já criptografa todo o caminho. Também tem os cenários de transferência de arquivo. O protocolo utilizado para isso é o FTP. Ele partir também, né, do grampo, do tráfego, né, é possível você identificar as informações do usuário que utiliza. Então, a sugestão nesse cenário é usar o SCP ou o SFTP. Para troca de e-mails, né, existem alguns protocolos, o POP, o ICMP ou o SMTP. O SMTP é para a parte de envio, né? O POP e o ICMP é para a parte de recebimento. O POP, ele é uma versão, ele foi lançado primeiro, no caso, então ele tenta recuperar o seu correio no servidor distante. Com a evolução, né, veio o ICMP, que faz toda essa parte de sincronização, porque no POP, depois que baixou o seu e-mail para a sua máquina, você não tem mais ele disponível na sua caixa postal. E o SMTP, que faz essa parte de transferência. Só que quando o SMTP foi lançado, ele não tinha nem autenticação. Então, bastava você enviar o e-mail que, nenhum usuário não precisava se logar, não precisava botar nem senha. Depois veio o SMTP autenticado. Aqui também um exemplo de tráfego, né, com o Wireshark. Tem o usuário Peter Pan e a senha Pirim Plim. Isso daí pode ser feito em qualquer um dos outros protocolos. Então, nesse caso, né, a solução é sempre adicionar a camada S, que é a camada de segurança. SMTPS, POP3S, MAPS. Depois, embora tenha esses protocolos para envio de arquivo, né, existe o webmail, que é quando você acessa o seu e-mail pelo browser, no cenário do Gmail, por exemplo. Os protocolos, né, a vantagem de ter uma abordagem assim é porque toda essa camada dos protocolos ficam por trás do servidor, então não fica transparente para o usuário. Só se ele quiser usar uma dessas tecnologias, mas se ele não quiser, é só acessar pelo browser. Só que quando você pensa no webmail, você botou uma camada à frente, você botou para acessar o browser. Nisso você insere um outro protocolo, que é nível de aplicação, no caso é o HTTP. Ele consegue proteger os protocolos de e-mail, mas ele não foi feito para isso. Quando ele foi criado, a internet era muito simples. Ele jamais foi imaginado que ele seria usado para ficar na frente de um e-mail. E por ele estar sendo usado por essa finalidade, ele precisou guardar as informações de quem está se conectando e em que está se conectando. Só que vem aquela questão do S de novo. E se eu enviar minha senha pelo browser? Ele só tiver com o HTTP. O que acontece comigo? Nesse caso, né, o usuário pode ter as informações também grampeadas, principalmente porque existem os cookies, né, que são coisas que ficam no navegador mesmo e guardam algumas informações do usuário, até mesmo para facilitar o acesso de novo àquela página. E a solução para isso é o famoso S, que é o HTTPS. Mas eu botei um S, quer dizer que eu estou seguro?
Quando veio o HTTPS, outros ataques surgiram. Assim, segurança é sempre assim. O lado bom está correndo, o lado da frente tá lá o lado mal está lá na frente, a gente está sempre correndo atrás. Infelizmente. Então, né, o fato do HTTPS ter surgido os ataques para ele, veio o HSTS, né, que ele permite que os sites se declararem acessíveis apenas através do HTTPS. E é interessante que alguns browsers, o Firefox, o Chrome, têm suporte para isso. E é uma coisa que eu até posso dar, assim, experiência ultimamente. Estava no meu trabalho, vi um cenário de uma aplicação que ela fornecia todo o conteúdo em HTTP, mas a aplicação precisava fornecer em HTTPS. E, felizmente, os browsers bloquearam isso. Por quê? Porque ele precisava inserir uma camada de segurança. Então, foi uma coisa positiva. Então, um exemplo de ataque, né, que pode ser feito nesse cenário com HTTPS é o man in the middle, literalmente, o homem no meio. Ele não só intercepta mais, a preocupação antes era vou interceptar protocolos vulneráveis. Não. Vou também tentar interceptar um SSL, que é o que introduz a camada de segurança, um TLS, por exemplo. Então, aqui a gente tem esse exemplo, que o man in the middle existem dois tipos, né, que é o man in the middle ativo e o passivo. O passivo é um man in the middle mais simples, ele tem por exemplo, tem a menina aqui, ela vai tentar falar com o menino, só que tem um cara no meio. Toda a informação que ela envia, né, a mensagem que ela envia A, chega íntegra, né, como A para cá. Só que o cara do meio conseguiu verificar o conteúdo disso. E quando ele responde, o menino, a mensagem também chega igual para ela, né, mensagem B, só que o cara do meio também pega o que ele envia. Então, não tem uma comunicação direta. Como é que o cara pode fazer isso? Ele pode fazer isso botando Wi-Fi falso, direcionando o tráfego para a máquina dele. No man in the middle ativo, já é um pouco mais complexo. Por quê? O cara do meio, ele troca realmente a mensagem. Nesse caso, ele tem que descriptografar, criptografar e enviar. Então, a mensagem aqui é trocada. Da mesma forma que a mensagem enviada no caso, a mensagem da menina enviada para ele foi trocada. Aqui, o retorno não é trocado, mas é ele que responde. Para o menino, ele está falando com ela, mas, na verdade, quem está falando é o cara do meio. Então, assim, uma conclusão para esse cenário. Desconfie do grátis. Assim, principalmente em questão de redes. Eu palestrei, né, acho que foi um mês atrás, na RoadSec, e veio uma menina conversar comigo, tirando onda. Assim, nossa, estava num evento, numa conferência, e eu fiquei esnifando a rede. Assim, ela não teve muito trabalho, porque a rede era aberta para o pessoal daqui, então não teve nem que quebrar senha, mas ela conseguiu ver o tráfego dos usuários, pegar a informação do Facebook, até falou, consegui pegar 3 pessoas usando o Facebook. Atenção com a rede que usa, né, rede de shopping, rede daqui, de qualquer rede pública. Seus dados podem ser importantes para alguém. Isso aqui, essa referência, né? Referência no caso de venda de dados, você pode achar, tá, mas quem vai querer saber o meu dado, Vanessa? Pode querer saber os seus dados bancários, pode querer até mesmo para sequestro. Em 2014, somente com informações do Facebook, um cara levou, acho que foi 1 hora para conseguir ter informações de uma criança e sequestrar o filho do cara. 1 hora. Por quê? Porque as pessoas dizem que estão em determinado lugar. Então, assim, aqui no Brasil já é um cenário complicado. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, já tem quem fornece a internet pode ter permissão de vender a localização que a pessoa buscou. Eu não quero que alguém venda a minha localização, vai que alguém descobre a minha rotina. Todo dia estou em determinado lugar, tal hora. Então, gente, alguma dúvida sobre o que foi apresentado? Obrigada, gente.